efeitos de desvios decorrentes da rotação do projétil. Então esse aqui é um pouquinho mais complicado da gente começar a entender, né? Que é o desvio por efeito giroscópico, é o desvio lateral por efeito giroscópico, beleza? Também chamado de desvio devido ao ângulo de repouso. Em inglês, e muita gente usa essa expressão aqui, ele é chamado de spin drift. Spin drift, esse é o nome aí que é muito usado aqui, né? Que é desvio por rotação. Né? Desvio por rotação. Então, o que é o spin drift, né, pessoal? O spin drift ele vem decorrente da rotação do projétil em razão do raiamento. A gente já viu na última aula ali que o projétil precisa de estabilidade e o efeito, né, que dá essa estabilidade para ele é o efeito giroscópico. Então, o projétil girando, ele ganha ele gera um fenômeno, né, que é chamado de efeito de rigidez no espaço, que é o que consegue fazer com que ele mantenha a ponta para frente em relação à sua trajetória. Né? Então, isso aí é o ponto importante, ponta para frente em relação à trajetória. Só que, se a gente for analisar, né, essa imagem que está aqui na tela para vocês, essa imagem é uma imagem, né, que ela está exatamente superdimensionada, né, com projétil, e aqui embaixo a gente tem essa linhazinha curva aqui, que é a trajetória dele. Então, o eixo de rotação do projétil, ele é um eixo reto, obviamente, e que ele é tangente à trajetória. Né? Ele é tangente à trajetória em toda a trajetória, né? Isso em razão da rigidez no espaço, em razão da estabilidade adquirida pelo projétil. Então, reparem que se a minha trajetória é curva, como está essa curva aqui embaixo, e o eixo de rotação ele é reto, o arrasto incide majoritariamente na parte de baixo do projétil. Né? Assim, de uma forma bem grosseira, né, ele viaja com ponta um pouquinho para cima em relação à sua trajetória. Mas não é porque ele viaja com ponta para cima, é porque a trajetória é curva e o eixo dele é reto. Então fica desse jeito que a gente está vendo aí. Né? Então acaba que o arrasto incidindo um pouquinho coisa a mais na parte de baixo do projétil aqui, do que na parte de cima, isso faz, né, isso gera uma tendência a empurrar a ponta do projétil para cima. Quando gera a tendência a empurrar a ponta para cima, em razão do efeito giroscópico, ele desvia lateralmente. Então, o que acontece, né, o que é o spin drift, ele, resumindo, né, de uma forma sintética, é o seguinte: ele é um efeito que faz com que os projéteis dotados de rotação em sentido horário, que é a maioria, né? A maioria dos armamentos geram rotação em sentido horário para o projétil, né? O raiamento à direita, eles sofrem um desvio para o lado direito. Se eu utilizasse um cano com raiamento em sentido anti-horário, né? Um raiamento à esquerda, o projétil iria desviar à esquerda também, ok? Então, o spin drift, em geral, ele vai ser um desvio para a direita, porque o raiamento é em sentido horário. E qual a magnitude disso aí? Eu montei aqui as tabelas balísticas, né? Com 4 calibres diferentes. O 9x19, o 556 com projétil de 77 grains, ou seja, seria ali o OTM, né? O 308, que vai ser essa linha azul ali, o 308, né? E o 338 Lapua Magna. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que é bem diferente, né? O 9mm é bem diferente, né? Ele sofre muito mais desvio. Mas eu concordo também que é uma coisa meio sem sentido a gente estar falando de desvio lateral no 9mm a 500, a 1000 metros. Né? Isso não faz muito sentido, porque o 9mm Luger, né? O 19 é um
cartucho, né, um calibre nominal que foi feito para distâncias curtas, então não faz muito sentido a gente ficar falando de desvio a 1.000 metros. Caraca, ninguém fica. É possível, mas ninguém fica dando tiro a 1.000 metros de 9 milímetros Luger, porque é difícil demais de acertar alguma coisa, né? Então é possível, mas não é muito legal, não. Mas ó, só para dar uma ideia, a 500 metros esse desvio já está beirando os 2 metros de lateralidade. Mas deixa isso para lá, não vamos focar no nome, não. Vamos focar nos calibres de alta velocidade aqui. Reparem que a gente acha uma relação aqui com a massa do projétil, né? Os projéteis mais leves e de menor diâmetro sofrem menores desvios laterais, aliás, sofrem maiores desvios laterais. Então, assim, de uma regra geral para isso aqui é que calibres maiores sofrem menores desvios por efeito giroscópico. Na verdade, acaba que eles sofrem menores desvios em geral, né? Calibres maiores sofrem menores desvios em geral, porque um projétil é pesado, com alto coeficiente balístico, e ele consegue manter melhor a velocidade dele ao longo da trajetória. Então, ele acaba desviando menos em todos os aspectos aí. Mas a gente vê que os 5.5045, se a gente for falar aqui até 1.000 metros, esses desvios todos são inferiores a 1 metro de lateralidade, né? Isso começa a ser mais expressivo em distâncias mais longas. Só para dar uma ideia dessa magnitude, né? Aqui eu trouxe os números na tabela. Então, vamos deixar de lado esse aqui do 9, beleza? Isso aqui não faz muito sentido do ponto de vista prático. Mas, ó, a 600 metros, o 5.5645 ele vai estar dando um desvio lateral de coisa de 11 centímetros. Ok? 11 centímetros para um tiro a 600 metros. Cara, 600 metros para 5.5645 já é uma distância muito longa. Né, muito longo. Então, se falar assim de 11 centímetros a 600 metros, é um desvio relativamente pequeno. Né? É um desvio bem pequeno ali, tratando da distância que você está falando para o calibre. No 308, a gente já vê um desvio aqui de 7 centímetros a 600 metros, só que 308 permite tiros mais distantes. A 900 metros, a gente já está falando de 24 centímetros. Opa! Então, olha só, se a gente estiver falando de tiro em 308 em alvo de silhueta, por exemplo, uma silhueta metálica, a 900 metros, se você desprezar esse efeito, você já está errando o alvo. Por 25 centímetros para o lado, já está batendo fora da silhueta ali, fora os outros desvios todos, né? Então, só esse aqui já dá um desvio razoável, né? Enquanto o 338 ainda está na faixa dos 13 centímetros ali, bem menor ainda, né? Isso aqui é bem interessante, pessoal. Isso ficou muito materializado uma vez. A gente estava no stand fazendo treinamento de tiro lá com os atiradores de precisão. E a gente estava no stand que a gente tinha alvos em distância variada até 1.000 metros. E me chamou muita atenção porque tinha um alvo a 800 metros que em determinado momento a gente já estava atirando nele há um tempo e tal. E acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. Mas uma hora o alvo caiu, né? O metal caiu. E aí a gente teve que ir lá na frente para levantar o metal de novo. E quando eu cheguei lá no alvo, eu notei que na lateral direita do alvo estava uma vala bem nítida, enquanto na esquerda não tinha nada demais, nada que chamasse a atenção ali, né? Então, e no dia que a gente estava atirando ali também, o vento não estava assim, um vento que tivesse chamando muita atenção, apesar de a gente estar fazendo as medições e compensações de vento. Mas o que a gente notou é que os desvios para a direita estavam sendo muito mais frequentes. E depois, quando eu voltei, eu fui falar com os atiradores que estavam lá, né? Na verdade, era o nosso curso de atirador de precisão. E aí eu perguntei para pessoal, vocês estão levando em conta aí também spin drift e tal? Aí nego, não, isso já tem tempo isso já, né? Aí nego, pô, spin drift, essa distância e tal. Pô, quando a gente parou para avaliar, viu que realmente já era uma preocupação. 800 metros tinha que se estar levando em conta isso aí também. Né? Então, assim, são coisas que a curta distância
ignora completamente. Porra, 300, 400, 500 metros ainda está muito pouco. Ainda está muito pouco, a gente tem outros problemas bem maiores para se preocupar. Mas um pouquinho mais que isso, a coisa já começa a ficar realmente ali, pô, já tem que estar atento mesmo. Ok? E isso vai acontecer para todos os projéteis. Lembrando que o desvio é para a direita quando nós temos raiamento em sentido horário. O desvio vai ser para a esquerda se a gente tiver um raiamento em sentido anti-horário, o que é muito raro. Então, geralmente, o desvio vai ser sempre para a direita. Beleza? Isso vai acontecer em todos os projéteis.